gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Porque está tudo a correr muito mal, na realidade, porque este podcast não devia ser este podcast. Nós tínhamos outro nome, outros convidados, outro tudo. No entanto, como a vida é feita destas coisas, de erros, acasos, improvisos, desvios, cá estamos nós a falar disso mesmo com os nossos convidados. Surpresa, para eles também, que foram arrancados de casa para vir até aqui. Os convidados errados. Não, e também é muito interessante começar o podcast a saber que tu és o erro. Nós somos os errados. Havia os certos e agora nós estamos aqui no grupo dos errados. Nós somos honestas, acima de tudo somos honestas e, portanto, vamos apresentar então os nossos convidados errados. Bem, temos aqui duas pessoas, obviamente, no absurdo, bem diferentes. Temos a Camila Carnicelli, está aqui em Portugal, Carnicelli. Quantos anos já está? 9. Está 9 anos em Portugal e a trajetória dela é bem curiosa. Eu fui descobrir há pouco que ela é veterinária, foi formada em veterinária. E a cara do outro convidado, tipo, como assim? E está em Portugal, trabalhou com produção, trabalha com joias, enfim, tem uma vida... Trabalhei com o terceiro setor, com social, enfim, tem muitas vidas. Ainda bem. E tem o Paulo Oliveira, que é empresário há mais de 20 anos, hoje gere quase 20, trabalha com cerca de 20 pessoas agora, e vai falar um bocado sobre esse podcast errado e como erramos e acertamos. Antes de começar, uma coisa que eu sempre falo da lição de casa antes de começar o podcast, é que nós vamos pensar no tema e por que chegamos a ele. E na escola nós aprendemos sobre mitocôndrias, complexo de Golgi, física, tipo coisas que a gente não vai nunca mais na vida usar. Mas não aprendemos sobre gestão, sobre errar, erro, acertos, quedas. Aquelas coisas que poderiam ser, pelo menos, uma pessoa na escola dizer assim, olha, você vai se lixar, mas faz parte. Não entrar em pânico, a vida é mesmo assim. E de facto, vocês os dois têm, apesar deste background diferente, têm esta coisa em comum. São ambos empreendedores, cada um à sua maneira, cada um no seu métier. E de facto, isto, empreender hoje em dia, e nós cá estamos também a empreender e a errar, como de resto já assumimos. E é muito isto, não é? Empreender é também estar muito disponível para o erro e para mudar e para improvisar, ter que resolver as falhas de forma a que a coisa flua. Eu ia perguntar, Paulo, para o Paulo, empreender é deixar de ter medo? É assim, empreender é uma boa pergunta. Empreender é deixar de ter medo. Eu não relaciono muito o medo com isso. Eu acho que o medo é uma coisa boa. É um medo, não teres medo é que é mau. Isso aprende-se muito nos desportos. Eu dou um exemplo muito específico que me toca a mim, que é a escalada. Eu cheguei a dar aulas de escalada e escalei imenso e a escalada era muito acerca de gerir o medo. Eu não posso dizer que não tenho medo das alturas, porque tenho imenso. Eu tenho tanto medo das alturas, já escalei imenso, tenho tanto medo das alturas como tu. Eu chego à beira de uma ponta e digo, fuck. Mas aí, nesse momento, dizes, ok, isto é para gerir, porque eu não vou estar aqui a entrar em pânico, que não faz sentido nenhum. Só caio se quiser, ou se acontecer alguma coisa não prevista, pronto. Esse imprevisto tem que ser posto de lado, é como andares de moto, é como, sei lá, tantos riscos que nós corremos na vida, além de empreender. E eu tenho a tendência para os correr quase todos. Não, porque acho que se não arriscares alguma coisa, também acabas por não viver muitas delas, e quer dizer, e as coisas tornam-se desinteressantes. Mas arriscar não quer dizer correr riscos desnecessários. E errar, né, no caso, assim? Sim, acho que não podes ter medo, e isso aprende-se desde miúdo. Portanto, é quase uma atitude que tu tens que ter na vida. Eu vou dar um exemplo muito simples que costumava dar. Eu detesto jogar. No sentido do jogo, no sentido do ir para o casino, do apostar no casino.
e às vezes já fiz alguma introspeção sobre isso, porque se eu corro riscos todos os dias, eu estou a jogar. Eu jogo Claro, a minha claro que vida sim. quando saio de casa de moto e me dá na telha de andar de uma determinada maneira, até de carro. Agora ando mais de carro, acabo por substituir aquela adrenalina de andar de moto pela do carro e faço imensa parvoíce. Aliás, eu acho que faço mais parvoíce agora nos 40 que fazia nos 20, para te ser sincero. Eu agora sou capaz de andar de moto sem capacete. Espetacular, isso é Não, um mas bom sou exemplo. literalmente capaz de Isso é andar de moto sem Lídia, não está a capacete, ouvir este obviamente. podcast. Porque tu, conforme vais chegando mais velho, começas a entrar num modo do I don't care para uma série de coisas. Começas a entrar a tipo, e so what? E esses pensamentos podem se tornar rapidamente perigosos, mas o facto é que a tua avaliação do risco também se torna muito mais precisa. Ou seja, eu se vou andar sem capacete, eu quando era mais miúdo insistia no capacete porque eu até achava que o capacete era uma coisa. Era um acessório engraçado E era um acessório também. engraçado e importante. Para E engatar fazia as parte. miúdas de capacete Não, não. fazia parte. Não, muito pelo contrário, não dava. Era incapaz de andar de moto com o capacete no cotovelo, quer dizer, isso era como faziam. Os posers faziam um bocadinho isso. Mas não era essa a questão, eu achava mesmo que o capacete fazia parte do inventário e tive amigos que morreram, portanto eu tenho essa experiência, mas agora passados uns anos eu uso o capacete, se eu for dar uma volta na rua e souber que estou sem capacete, eu ando de uma determinada maneira e corro os riscos dessa maneira. Não arrisco dessa maneira, ou se pegar nos meus filhos e os levar para dar uma volta e souber que não têm capacetes, aquilo não se passa a uma determinada velocidade, andamos todos de bicicleta sem capacete, caramba. Sim. Aí na rua, Eu ainda ando, uns né? trambolhos que não valem nada, que não têm segurança nenhuma, não travam, não sei o quê, numa moto que trava, que faz, que acontece, desde que tu saibas o que é que estás a fazer. A gestão de risco, começas a intelectualizar a tua gestão de risco conforme a idade. Para além do fuck it, que já falámos, que vem com a idade. Mas essa gestão de risco que tu levas na tua vida acaba por ser uma coisa que trazes para os negócios. Eu odeio jogar. Detesto, não me entra na cabeça o jogo. Porque carregar num botão e ficar à espera que o destino escolha qualquer coisa, para mim não me entra na cabeça. Eu não sou capaz de comprar uma loteria. Sou incapaz. No entanto, todos os dias, a todo minuto, faço escolhas que são jogos, e jogo com imenso dinheiro às vezes, ou com imensos riscos. E aí também jogas com a ideia de acaso? Falavas do Jogas muito com a ideia da casa. Queres um exemplo espetacular sobre a ideia do acaso? Eu vou-te dar e dou todos os dias aqui. É muito difícil hoje em dia gerir uma empresa de serviços. Muito difícil. Quem disser que não e vier com grandes tangas e grandes teorias sobre que eu estudei, e eu se calhar, graças a Deus, não estudei isso, estudei outras coisas, que já vamos à parte do estudo, que eu acho que é um tema interessante, que a Juliana disse que nós na escola não aprendemos coisas que estamos a usar, e eu não concordo. Eu acho que na escola, tudo o que aprendi na escola é-me útil todos os dias, e eu vou dar pequenos exemplos que resolvem isso. Mas tu vens com teorias sobre gestão de pessoas, principalmente, que é uma das coisas mais difíceis nestas profissões de serviços, sobre gestão de cliente, etc. E há boas práticas, obviamente. Eu não estou a pôr aqui em causa as boas práticas, os CRMs, a gestão documental e administrativa e mais precisa de tudo o que tu fazes. Deve ser feito, deve ser acompanhado, deve ser medido. É importante ter ferramentas para medir. Ou seja, todas essas coisas são verdade. Agora, quando chegas ao ponto em que, ok, eu tenho uma base e agora vamos fazer a diferença, que é isso. É isso que as empresas querem, claro, Isto é uma claro. competição, claro. não é? E tu só ganhas se fizeres a diferença. Então vais escolher em que é que tu és diferente. É porque tu trabalhas melhor? É que tu entregas sempre a horas e certinho? É as duas coisas? Percebes? És o gajo mais avariado e que vais ter as melhores ideias? É o quê? O que é que distingue? Ok? E estou a falar apenas de serviços. Isto aplica-se a produtos, obviamente, mas eu tenho pouca experiência em produto. Vou-te falar mais de serviços. E o produto pode ter um bocadinho a vantagem de não lidares tanto Com pessoas. Com pessoas, principalmente com artistas. E vou pôr Artistas. Acabámos de perder 200 seguidores. Exato. Quando lidar com pessoas é difícil, lidar com pessoas no campo mais artístico é muito mais complicado. A criatividade é uma coisa difícil de gerir e de harness, como é que se diz agora isso? Não me lembro bem. Mas de gerir, de conter e de canalizar não é fácil. E gerir mão de obra ou criatividade e talento, nesse sentido, talento é a melhor palavra. Gerir talento nesse sentido é para mim das tarefas mais difíceis. É porque você está a lidar com egos, né? É muito difícil. Tudo que tu fazes nesta vida em termos empresariais, pessoas é o mais difícil. Portanto,
recursos humanos, saúde, há CUDES para recursos humanos que é brutal e tenho lido imensa coisa de recursos humanos, especialmente tudo o que sai na Harvard Review, porque por ser uma coisa académica, porque eu a parte empírica do dia-a-dia, tu acabas por ter muita informação. Então interessa saber o que é que academicamente a malta está a pensar e podes ler, há imensas reviravoltas nesses paradigmas que era que se deve medir assim, como fazem as multinacionais, tens que fazer reviews, não sei o quê, e o teu chefe tem de rever, e tu rever o chefe, essas tangas estão completamente a mudar. Pois, esse guião já era. Já foi. Guião, porque ninguém estava a contar com os millennials. E com os filhos dos millennials, isto está tudo lixado. E com os pets dos millennials. Com tudo. Rebentou com tudo. Sim. Ninguém estava a contar com um novo ser humano. Aliás, como quem escreveu todos os tratados sobre o comunismo, não estavam a contar com os seres humanos. E isso... Adoro. Isso realmente... Voltamos aos seres humanos, voltamos às pessoas. Voltamos para mim à raiz da dificuldade toda. Mas justamente eu acho que essa dificuldade de lidar com as pessoas é que a gente não aprende na escola. Não aprende. Não aprende, é isso. De lidar com É isso, gerir pessoas, gerir tempo, gerir... E vai muito... da vida, que você vai aprendendo alguma coisa. Ou não, erra a vida inteira. Porque às vezes aprendes numa determinada direção e as coisas começam a mudar noutra. Esta loucura dos direitos agora está-me a fazer imensa confusão, juntamente com a loucura da identidade. Mas pronto, no fim do dia eu acho que isso tudo se resolve. E tal como eu esperava, perdi completamente a noção do que é que eu estava a dizer. Eu te cortei, desculpa. Não foi por tua culpa, eu simplesmente virei à esquerda algum. Não, mas muito antes disso eu Tinhas um objetivo, não é? Isto tinha um objetivo que se perdeu completamente. Improviso. Não, mas seguindo essa questão do erro, e não era para falar da parte académica, mas seguindo a questão do erro, já sei, um exemplo que eu dou aqui todos os dias, que é a questão de lidar com gestão de tarefas e gestão de projetos. A gestão de projetos também é uma ciência do graças e já se inventou os Gantt charts e os PERT charts e todas as formas de gerir caminhos críticos e encontrar a melhor forma de rentabilizar e de entregar a tempo e às vezes é mais difícil gerir isso é tudo espetacular. Eu não consigo trabalhar assim. Vou dizer uma coisa. E obviamente tu vais-me dar argumentos sobre o ovo e a galinha, etc, que nós devemos dar o exemplo para educarmos os nossos clientes. Tudo bem, mas fuck it, eu tenho que fazer dinheiro, quer dizer, eu tenho que aceitar projetos e fazer dinheiro e muitas vezes tenho que dizer aos clientes o que eles querem ouvir. Sim, tens 20 pessoas a trabalhem para ti, né? Eu vou dizer que os meus clientes vão adorar ouvir isto. Mas eu vou dizer uma coisa, porque já me meti em problemas fazendo isto. Nunca escondi que tivemos um problema muito grave com a minha permanência em Angola há 2 anos. Tivemos aqui um problema muito grave na empresa. Eu voltei para a empresa tinha quase €1 milhão de buraco financeiro. E nós, nos últimos 2 anos, desde o fim de 17 até agora, portanto 2 anos, fizemos 2 anos há pouco tempo, temos estado em um processo de recuperação. O processo de recuperação é muito complicado, porque implica que tu, se calhar, 10 ou 20 mil euros todos os meses do teu lucro desaparecem, claro. Eu vou abrir aspas no lucro, porque o lucro é uma coisa muito difícil de aferir, mas todo o dinheiro, vamos chamar o lucro o dinheiro que existe na conta, que é mentira. Todo o dinheiro que existe na tua conta tem que ser dado ao Estado, porque infelizmente nós ficámos a dever alguma coisa a alguns fornecedores, e ali está um, mas este por acaso é muito recente, e que temos tentado andar a falar com eles e a tentar resolver. Mas são valores muitíssimo inferiores em relação àquilo que temos para o Estado. E o Estado é implacável. O que o Estado faz, e é uma estupidez, e por isso é que quando nós reunimos aqui o Conselho, o Estado sufoca-te logo. O primeiro conselho que me deram foi: fecha tudo, fica a dever e abre outras empresas. Eu não quis fazer isso. Eu acho que toda a empresa que aqui estava, que éramos uns 40, tinha que ter noção do que é que fez em 2015 e 2016. E depois, consequentemente, quem ficasse, perceber que isto demora muito tempo a recuperar e demora muito tempo a ir buscar. Esta coisa também do assumir o erro, não é? Assumir o erro. E fizemos-lo à grande, porque eu posso dizer que neste momento trabalhamos 20 horas por dia e eu não estou a brincar. E ela sabe que isto é verdade. Sim. Mas, além de trabalhar 20 horas por dia, o que eu tive que começar a fazer foi, tirei os sites do ar. Portanto, não quero anunciar, não quero que as pessoas venham mal dirigidas, mas a word of mouth, ou seja, tu fazes um bom trabalho, e foi a primeira coisa que fiz em 2017, temos que fazer 3 ou 4 trabalhos flagship, trabalhos que são top. E isso conduziu a toda a gente vir aqui bater a porta, literalmente, eu estar aqui sentado e as pessoas entrarem para a porta e dizer: eu vi isto, eu quero fazer. E eu estamos a falar de non-advertised work, portanto eu não anunciei nada, eu não fui para a net dizer faço isto por isto, não. Vieram cá e eu disse: isto é muito caro, custei isto, e aceitei
Basicamente não recusei trabalho, é mais isto que eu te queria dizer. Ao não recusares trabalho, o que é que tu querias? Entopes um bocadinho a linha de produção. Tu estás a aceitar para a mesma data coisas que tu sabes que não vão cumprir. Mas deixa-me dizer-te uma coisa que eu aprendi nos últimos 20 anos. Quem mais falha é o teu cliente. Chega-me aqui um cliente hoje, se eu fizesse o que eles me dizem assim, está aqui este projeto, atenção, este projeto é para arrancar no dia 5 de novembro e para entregar a 5 de dezembro. E tu dizes, pá, no problem. Eu faço. Não faço. Sabes o que aposta é que eu estou a fazer nesse dia? Que no dia 5 de novembro eu estou-lhe a ligar e ele está-me a dizer é verdade. O arquiteto ainda não entregou, a Câmara não aprovou, isto não pode arrancar já. Se eu tivesse alocado a minha equipa, atenção, eu não faço, eu contrato muito pouco freelance. Nós temos quase tudo aqui a contrato. Que é um grande filme em Portugal, sabes disso. Portanto, tu pagas 1000 euros, mas estás a gastar 2000 por mês à vontade, para não dizer mais. Pá, se eu alocasse a equipa, todos prontos, eu tinha que ligar ao cliente e dizer, olha, isto está a contar hoje o taxímetro tipo advogado, e eu não sei porque é que os advogados se safam com isto. Os advogados safam-se com este discurso, e nós não, portanto, estamos a fazer alguma coisa errada. Porque se um advogado disser assim, tu devias estar aqui no dia tal e está a contar, e liga o taxímetro e tu estás a pagar, eu não consigo fazer isso. Na publicidade, sim, eu não consigo dizer a um cliente, estás a pagar 2000 euros por dia, porque eu tenho a equipa parada. Pá, acabava, era a última vez que eu trabalhava. E nunca mais na vida entrava no mercado. É verdade. Era a última vez que eu trabalhava com esse cliente. Eu já disse isto a clientes e expliquei-lhes isto. Pá, claro, espera, e depois no dia ligam-te e dizem, tens de começar hoje, continua a ser para dia 5. Não estou a brincar. Mas a gente sabe que é assim. Então, se eu fosse levar a sério também tudo o que me dizem, aí não estavas a correr riscos, era tudo certinho e direitinho. Só que depois as pessoas que te contratam tinham que se comprometer em pagar pela tua assertividade e ninguém está disponível para isso. Ou seja, isto criou-se aqui um ciclo vicioso, que não é só em Portugal. Eu trabalho com muitos países, fala-se muito em Portugal, mas isto é assim quase em todo lado. Posso dizer que os ingleses respeitam muito mais isso. Os ingleses pedem muita desculpa e sentem-se quase na obrigação de compensar financeiramente por isso. Sim, mas é um povo também conhecido por isso, não é? Pela sua uma regra, sim. Mas na realidade, quando a merda bate na ventoinha, também saltam fora, quer dizer, ninguém vai pagar os teus problemas, os problemas vendas tu. Pá, portanto, isto é muito difícil de gerir, para trazer o risco e o erro para cima disto. Pá, e às vezes errei, às vezes aceitei coisas a mais, joguei naquela, este vai-se atrasar, aquele não, vamos avançar com este, paras este, segues aquele, todos os dias faço esta decisão. Olha, um erro que nós estamos a cometer é que não estamos a deixar a Camila falar. Desculpa, eu disse, eu quando pressiono play... Vamos fazer aqui um desafio. Desviar. Ótimo, estou aqui. Não, e estamos a aprender, mas só... E Camila, e na tua vida, como é que lidas com o erro? Até porque, como a Ju já anunciou, também tu tiveste um percurso... Eu mudei curioso. Muito, assim, as frentes, né, as minhas diretrizes, assim, na vida. Fui cada bloco de 10 anos, acho que eu mudei de profissão. De qual vida vocês querem que eu fale? Tu quiseres. Não, é assim, eu acho que errar faz parte, né? Errar faz parte, óbvio, a gente erra muito, a gente vai aprendendo, principalmente quando você está empreendendo um negócio que você não tem ninguém acima de ti, quer dizer, é você e você. Eu trabalho muito sozinha em tudo que eu faço, né? Hoje eu não tenho uma equipe, assim. E é um jogo de xadrez, né? Você vai... Rodando os pratos, como falaste, né? Rodando os pratos. E achas que seria mais fácil, desculpa, empreender sozinho ou empreender com uma equipa? Tu já trabalhaste também em equipa? Já. Como é que para ti... É assim, com uma equipa você tem uma responsabilidade maior, eu acho, né? Quando você tem uma equipe que também depende daquilo dar certo, né? Eu acho que é mais... né? Com umas grandes olheiras. Sem dúvida nenhuma. Tem mais 20 atrás, Sem né? dúvida nenhuma, a responsabilidade aumenta imenso. Mas tu não tentas não pensar nisso. E assim, sozinha, e também são duas coisas diferentes, porque sozinha também eu fico limitada. Talvez se eu tivesse uma equipe eu conseguiria ir com mais garra, mais coisas. gás, e a coisa, né, mais rápida, ou mais completa, ou mais uma estrutura maior. Mas eu acho que o erro faz parte, eu acho que empreender mais, assim, antes de tudo é acreditar naquilo que você faz, naquilo que você sabe fazer. E não sei, é uma coisa quase que intuitiva de que você acredita que vai dar certo, que é isso. Há um filme assim, não é? No vosso país. Vai que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Vamos lá. Ou vamos lá, galera. Mas é isso, eu acho que tem Tomara que dê certo. tem uma coisa que é um pouco que a gente não consegue entender muito de onde vem, né? Que é uma coisa que te guia, assim, você fala, não, é por aqui que eu vou
E vai desbravando, né? O que é que, assim, da tua experiência, qual é que achas que foi aquele erro, aquela falha ou aquele imprevisto que mais mudou a tua vida, que mais fez diferença no teu percurso? Olha, sem dúvida a faculdade que eu cursei. Acho que esse é o maior erro. Quer dizer, erro, né? Eu fiz veterinária, eu sou médica veterinária formada, eu trabalhei 2 anos com isso e depois mudei completamente. Fui trabalhar com evento corporativo, produção artística e a minha vida mudou completamente, assim, não tem nada a ver com veterinária. E eu acho que eu passei 10 anos até perceber que não era aquilo e que não porque ninguém larga veterinária, né, gente? Como a pessoa ser médico e de repente decidir que não vai mais ser médico, porque você passou muito tempo estudando, muita dedicação. Então, assim, foi um processo, assim, até eu parar de me culpar. Primeiro parar a culpa, né? Tipo assim, agora não, agora eu tô bem, já paguei a terapia também. Como assim? Eu não vou seguir isso, né? Então, assim, acho que esse foi o maior erro, porque mas ao mesmo tempo, depois, a hora que eu endireitei, que eu segui o caminho, assim, que eu acho que tem mais a ver comigo e mais a ver com as minhas habilidades e, enfim, aquilo que eu vim fazer, se é que a gente tem um propósito, né? Eu acho também que a coisa foi mais rápido, sabe? Se calhar eu nunca digo erro, porque eu odeio a palavra erro para algumas coisas, quando assim, foi um erro. Se calhar, olha, pode servir para uma outra coisa veterinária, mas não estavas preparada para aquilo. Fizeste por imposição, porque viu um filme, viu um cachorrinho bonito, viu aquele meu cão Marley e eu, e ficou muito emocionada e disse assim, vou ser veterinária agora. Não, nós somos mais da fase do Oliver Twist. Mas eu era super boa aluna, eu era assim, a primeira da classe, eu fazia todos os trabalhos de iniciação científica, eu era super boa aluna mesmo. Mas tinha mas é isso, tinha ali uma coisa meio familiar, assim, enfim, que era muitos anos de terapia para resolver, mas... e aí é isso, eu acho que a hora que eu direcionei para o que eu queria, tava com uma outra maturidade já, né? E aí acho que as coisas foram acontecendo. Flui mais rápido. Já tinha uma outra visão, você não tá ali tão cru começando, você tá, né... E também outra coisa, é que mesmo todos, nada se perde, tudo se transforma, não é? Era aquilo que o Paulo ia começar por dizer. E ela sabe quem é que disse isso? Lavoisier. Ela tem a obrigação de saber quem disse. Nada se perde, tudo se transforma. Sim, porque há esta coisa de ok, tu cursaste veterinária, todos nós já tivemos um percurso, todos nós acho que temos um percurso errático, não é? Começámos de uma maneira e fomos por outras vias e não sabemos ainda exatamente onde é que isto vai parar ou quando é que isto vai parar. Mas toda essa aprendizagem, toda essa experiência acaba sempre por nos ser útil. Há momentos em que eu experiencio isso na minha vida profissional. Às vezes estou a tentar resolver um problema, sou estratega, estou a pensar como resolver um determinado problema e lembro-me de uma coisa que fiz, que estudei em teoria da literatura, e aquilo dá-me imenso jeito quando inclusive estou a falar com um cliente que não tem nada a ver com literatura, pode ser uma empresa de contabilidade, é mesmo assim. Sim, tem que usar. Eu lembrei agora de contabilidade que eu abri empresa agora há 3 anos abri empresa em Portugal, eu tinha passado 10 anos fora e abri, eu acho que eu tinha esquecido, na verdade eu nunca soube, como é horrível tratar de contas e impostos. E eu falei para o meu contabilista, eu disse a ele, João, eu acho que você tem que ter um lugar cativo no céu, né? Porque todo contabilista tem que ter um lugar cativo no céu, porque... Não é fácil. É horrível. Não é fácil. Eu disse assim, olha, e eu feliz porque eu gosto muito dele. Sim, e disse mas assim, um conselho, olha para as contas, porque senão elas vão olhar para ti. Eu sei, é isso. É isso. Não queres. Não mesmo. Eu também detesto e estava sempre, era muito displicente com essa questão das contas. Não, alguém trata, então já estou a pagar pessoas para olharem para isso, não é preciso olhar, mas não pode ser. E isso podia nos levar agora à questão dentro dos erros, há uma discussão que havia muito antigamente, ouvia-se muito dizer, estás a fazer muito micromanagement. O micromanagement era uma buzzword. Não, tu tens que deixar o micromanagement e fazer, fuck that. Não dá, você tem que estar de... Neste momento, e já ouvi de um cliente meu, que é também meu mentor, porque foi um dos meus primeiros clientes há quase 20 anos, que me dizia uma coisa diferente nessa altura, que tu não podes estar metido em tudo, não sei o quê,
E agora, no outro dia disse-me a seguinte frase: epá, se eu delegasse como tu delegas, já tinha fechado a empresa. E olha que eu não delego muito. Paulo está sempre... Eu meto o nariz nas coisas. Já passei por uma fase de delegar e foi assim que eu acho que também foi o princípio do fim, que é que tu começas a delegar e começas a achar que é só mandar fazer. Pá, e isso, ou é uma estrutura diferente e muito bem organizada e que não funciona com criatividade, ou então estás tramado. Pá, não é possível simplesmente delegar e não estares a olhar para as coisas, seja a contabilidade, seja questões administrativas, seja pormenores. Tens que meter o nariz em tudo, senão as coisas não vão. Mas essa eu vou guardar para a vida. Primeira regra do empreendedorismo: olhe para as contas. Mas é mesmo, essa é a primeira. Mas você tem... A segunda é, olha para tudo o resto. Sempre. Tem uma coisa que eu falo sempre, até entre eu e a Cláudia, é o gado só engorda com o olho do dono. Não tem como. E para mim, eu empreendi destemida de tudo, sem medo, não, vamos lá, vou conseguir, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E depois, você tem medo de não ser engolida. Esse medo de, peraí, se eu não parar e olhar para as contas, e olhar para aquilo... Não, completamente... É completamente engolida, porque é o seu esforço tão grande, a sua energia é despendida nisso, de ter um negócio, de ter uma coisa. Energia, sentimento, tudo. Você está ali. Você termina sendo até monotemática, né? Você termina... E mandar fotografias do negócio, de mandar foto, tipo, você faz isso, porque a sua vida está lá. E por isso, eu tive medo de delegar, porque eu não queria que minha identidade fosse perdida ali. Isso é muito curioso, porque em certa medida nós, para empreender, temos que de facto arriscar e temos que ser até um bocadinho inconscientes, porque se nós vamos pensar no que é que pode correr mal, ou no que é que não sai do lugar. Sim, no que é que podemos fazer melhor. Aliás, nós tivemos esta experiência mesmo com a criação deste podcast, que eu só dizia à Ju, estratega, não Ju, não pode ser porque ainda não fechámos isto, ainda não fechámos aquilo, eu ainda não fechei esta ideia. Ela disse, Cláudia, tem que ser e é já. Não, isso é uma das coisas que tens que fazer, porque o medo tem esse problema, quando o medo não é gerido, impede-te de andares, quer dizer, e outra regra, já vamos bem na 7, mas há uma outra regra que é, quando começas a pensar muito, outra coisa que aprendes no desporto, se pensares muito, não consegues executar. Portanto, se há uma coisa, tu tens de pensar assim, eu não consigo falar de pessoas que investem em negócios que não percebem nada, e acho que esses gajos são génios. Portanto, vamos falar de pessoas normais. Não, que crescem com o seu negócio e tentam que o seu negócio, aquilo que sabem que é o seu métier, aquilo que sabem fazer, se torne numa máquina de fazer dinheiro e de produzir bom produto. Seja ele um serviço, seja ele um produto físico. Para essas pessoas, o que eu tenho a dizer é, se vocês sabem do vosso negócio, sabem o que é que estão a fazer, já pensaram, quer dizer, o inconsciente também é entre aspas, é como o risco de andar sem capacete ou isto ou aquilo, tu tens que o fazer dentro de uns parâmetros que tu consideras que são razoáveis para a tua forma de abordar e inteligir sobre esse tema. Mas o mais importante é, se tu sabes sobre isso, sabes do teu negócio, sabes tudo, já pensaste, já avaliaste, não sei o quê, em caso de dúvida, se a seguir vierem dúvidas, avança. Porque é a única maneira, não podes estar em dúvida e não avançar, isso é estúpido. Porque você tem que errar para depois consertar, para remediar. Se no fim de avaliares tudo, estiveres em dúvida, ou seja, estiveres empatado nos prós e nos contras, se fores uma pessoa de fazer de listar prós e contras, se estiveres empatado é para avançar. Percebe? Isso é mega importante. Em caso de dúvida, para a frente. Todas as pessoas tiverem avancem. Agora, obviamente, qualquer pessoa que pense isto, tipo, ontem acordou será que eu ficava bem a abrir um site não sei do quê, investir 50 mil euros num site? Não é avança, pensa muito bem nessa merda, quer dizer, ou sabes exatamente o que é que vais fazer e isso é o teu negócio, então está lá quieto. Portanto, o avanço é só em caso de dúvida, ou seja, depois de pensares muito, saberes o que é que estás a fazer e depois... Esta questão do pensar muito é simples, se já pensaste, sabes o que é que estás a fazer, já avaliaste e continuas empatado naquela indecisão, avança. Não há Sim, se correr mal, logo se vê. Há uma palavra em português para isso, enconar está fora de questão, portanto podem pôr aí... Outra regra número 10 do livro de ouro de como empreender. Nunca enconar. Em caso de dúvida, bola para a frente. E aí não pode haver hesitações. É verdade, uma coisa, foi isso mesmo, até
no plano da gente de estrear o podcast, aí vamos ano que vem, ano que vem 2020 é este ano, né? Que já estamos em 2020. Exato. Saibam que estamos em 2020. Por que esperar para 2020 se está pronto em 2019? Eu estou a esperar o quê? Com medo de quê? Exato. Não tem de que recear, porque as coisas vão se transformando e vão melhorando e vão... Sim, lá está. Se Vamos aperfeiçoar. Se é uma coisa que vocês estão confortáveis a fazer, não tem nada de saber, bora lá. Não, acho que nem é isso. Acho que também estamos muito inculcados com aquela ideia de perfeccionismo. Nós todos temos que ainda não estou pronta. Eu sofro disso. Eu sofro do perfeccionismo, sofro de um bocadinho disso. E isso é muito... Nunca nada está pronto para o nível que... Lá está. Mas isso aprendes cuidado, é mais uma coisa que é cuidado. Obviamente. Tu cuidado, começas o tal fuck it que eu estava a falar, começas a aprender a saber dizer qual é o momento para dizer não, fuck it, bora. Não, fechou assim. Não é o que eu mais gosto, mas fechou. Mas é o... Sim, tem que ser. Eu tenho esses problemas diariamente, eles gozam comigo aqui. Aliás, o Carlos está a ouvir isto e deve estar a rir agora. Carlos, vem rir aqui connosco. Exato. O que é estarmos a produzir imagens e para mim nunca está bem. Falta o detalhezinho. Nunca está bem. Eu teria feito diferente, mas eu tenho que aprender a mentalizar isto e dizer não, eu podia fazer diferente, mas se calhar isto está bom para o efeito e para as pessoas. E se calhar até é melhor do que aquilo que eu estou a imaginar. Chega um ponto em que se você não vai despachar a coisa, a imagem nunca vai estar boa. Nunca vai estar boa. Mas só aprendes isso com cuidado. Só aprendes isso. Mas eu acho que a maturidade é essa. Os nossos medos são mais fáceis de lidar, digamos assim, porque assim, não está tão perfeito quanto eu queria, mas está bom. E o bom tipo, despoleta. Às vezes para você é bom, para o cliente é excelente. Sim, maravilhoso. Para você tá no bom, mas ele tá amando, então ótimo, vambora. E eu comecei a fazer testes disso agora, comecei a deixar passar coisas para ver, Deus queira que eu esteja errado, bora lá. Sim. E às vezes estou, outras vezes não estou. E principalmente para quem trabalha com pessoas, é como ela falou, para o cliente pode estar excelente, ou pode estar... Não está tão bom, mas tu tens como te defender, tu sabes o que estava a fazer e tem conhecimento de causa. Sim, exato. E as coisas andam. E responde àquilo que o cliente pediu, quer dizer, bom. Mas voltando a isso do medo, nós não queríamos que esse podcast nunca não chegasse a vamos dar conselhos para novos empreendedores. Não é nem isso. Já e temos longe... 4, não foi? Os 10 mandamentos do empreendedorismo. Vamos escrever um manual prático de regras. Vamos disponibilizar depois nas redes. Sim, mas olha, eu por acaso, falando nisso, há uma das coisas que é o pior conselho que podes dar porque não diz nada. Isto é um conselho vazio. Mas é espetacular. Conselho vazio já, mas que era para mim o número 1 do empreendedorismo. É bom senso, que é uma coisa tão difícil. Porque isso é muito perigoso, toda a gente acha que Toda a gente acha que é bom senso, toda a gente acha que o que pensa é que é bom senso, mas na realidade era o que faltava, era haver aqui quem fosse empreendedor, pelo menos tivesse bagagem suficiente para poder tomar decisões dentro do bom senso, que é uma coisa que às vezes falta imenso. E o que é isso do bom senso? Exato, por isso é que é um conselho vazio. Okay. Porque se nós começássemos a definir aquilo que era bom senso, o que era bom senso era um podcast novo. Sem dúvida, aliás, estás a apontar mais um senso. O bom senso é realmente complicado, mas na minha opinião envolve cultura, envolve e uma adequação bagagem ao contexto também, não é? E uma vivência que te permite adequadamente decidir e aplicar tudo aquilo que tu sabes e tudo aquilo que tu és às decisões e um compasso moral, que é uma outra coisa, é outro podcast. Mas o bom senso ele está dentro de uma coisa que se chama senso comum, não é? Exato. E aí o senso comum está dentro de uma coisa de comunidade. Exato. E aí eu pensar na horizontal, uma caixa que foi enterrada em 1997. Na era de Matusalém. Foi enterrada em 97 e depois não sei o que é isso. E a gente gozava de ir à igreja e não sei o quê, mas na realidade todo o compasso moral que temos vem daí. Não brinquem porque é verdade. É verdade. O básico, aquele compasso básico, certo, errado, não sei o quê. Por mais que a gente gozasse, vem daí. Culturalmente nós somos resultados. Mas se calhar chega aí também um bocadinho por senso comum, pela própria condição humana. Há determinados conceitos nos quais chegamos lá e pronto. E outros que não fazem sentido nenhum. E depois aí começa a discussão. E aí as diferenças também entre países e culturas, né? Porque o que é bom senso aqui em Portugal não é bom senso lá na Holanda. Mas é ou, sei lá, bom senso.
Mas Mas o que é bom senso? existe o bom senso O que é o universal, bom né? senso? Mais ou Não, menos. mas- Assim, um bom senso católico, né? Porque a gente também é isso. Aí Não, vem mas um o bom pouco da senso, coisa o bom senso, como católico, como cristão, como muçulmano. Ele é universal. Não, o bom senso, o bom senso diz-te que tu deves de avaliar isso. Portanto, logo aí anula-se todos uns aos outros. Ou seja, o bom senso do muçulmano deve-lhe dizer que ele deve de avaliar que há outras culturas, outras religiões e outras formas para ele ter cuidado a dar aquele passo, porque vai ferir suscetibilidades. E se toda a gente tiver esse bom senso, que são diferentes por cultura, mas que se adequam dessa forma, que é, vamos avaliar as outras culturas para perceber como é que eu avanço com a minha. Como é que avança? Ou como é que eu avanço com a minha decisão. Portanto, apesar de ser diferente, acaba por trabalhar da mesma forma. E para mim isso era o primeiro conselho, para as questões. Eu lembrei agora disso do bom senso. Eu trabalhei fora e o Paulo também. Trabalhamos em África, onde o bom senso é diferente. Não, o bom senso aí é vital para sobreviver. Porque senão não consegues Para sobreviver sequer. Tens Para a de ter sanidade muito Para a mental, sanidade não é? mental, Tens de para ter muito tudo. bom senso para avaliares, e aí está, avaliares outra cultura, outra raça. É isso, mesmo. montar um negócio, empreender, isso, arriscar tudo em uma Muito cultura complicado. que não tem nada a ver Muito com a complicado. sua, é muito difícil. Então, isso era para dizer que algumas pessoas que eu conheço, várias, e o Paulo com certeza também, foram para Angola a achar que tinham que impor o nosso bom senso português, a nossa vida, a nossa cultura, Não é bom senso, a nossa forma a de ver nossa as forma coisas. de ver as coisas. E as coisas são Não, diferentes. toda a gente que chegou a outro país a dizer esta é a minha forma de ver as coisas, as duas uma, ou fez escravos e trouxe-os de volta, E não é positivo. ou então, numa época mais recente, lixou-se, não Sim? teve sucesso, não vingou. Sim, vai, mas primeiro houve a tentativa da escravidão, né? Primeiro tiveram imenso sucesso, chegaram lá e Primeiro disseram vamos lá ver como é que isto funciona. exatamente, vocês têm uma bandeira, não, então pronto, agora está aqui esta É isso. e vocês vêm connosco. Ou é assim, ou então, mas atenção, só para dizer uma coisa, que já citámos aqui uma pessoa que também ambos conhecemos e que faz negócios assim. É outra forma de fazer negócios, é o takeover. Há pessoas, há homens de negócios e pessoas de negócios, porque agora... A abordagem é hostil. Desculpem a questão do género e de pessoa e homem, mulher, já nem sei o que é dizer, mas há seres humanos de negócios que realmente eu disse homens de negócios porque é o que se diz, agora o gajo tem que ter É medo uma disso. expressão idiomática. Completamente. Mas é que até isso agora está sob fogo. Escrutínio. Sob escrutínio. Bem, que tem essa atitude do takeover, ou seja, vão para o mercado para fazer takeover e para anular tudo, para aniquilar toda a gente, matar todos, fazer escravos, meter a bandeira e fuck you. E continua a haver. Sim, Tiveram muito. sucesso. Sim, Ou seja, o que eu quero dizer é, se fores demasiado numa direção, até pode ser que dê certo. Ou seja, se saís tão fora do bom senso, que numa direção qualquer, de loucura, também resulta. Aliás, nós Esta é a minha experiência aqui no olhar para o panorama. Pá, e tens exemplos disso, até se calhar, que eu não conheço, mas se calhar se fores ler sobre Elon Musk, da vida, etc., são gajos que variaram tanto numa direção qualquer, tão fora do bom senso, que até resultou. E nós temos exemplos disso. Ou talvez por um tempo, resultou por um tempo, não sei. Exato, não sei, isso agora não importa. Sim, mas resultou. bom. Sim. O ideal, estamos aqui a falar de situações ideais, eu não sou desse tipo, portanto, para mim o que resulta é as coisas terem alguma lógica e algum bom senso, e às vezes, mas bom, sem tomar conta disto, queria lançar aqui uma pergunta para o lado de lá, que eu acho que tem muito a ver com o erro. Sentes alguma dificuldade? Estou a perguntar. Sim. Sentes alguma dificuldade na parte financeira, a cobrar, etc., ou o teu negócio não tem esse tipo de problemas? Sim, de ficares pendurado, ou seja, tens uma encomenda de 100 mil euros e depois o cliente não pagou, ou não foi levantar, ou não... Não, isso existe. E como é que resolves isso? Porque isso faz parte do erro, esse risco. Quando você não recebe, quando você entregou a encomenda e não recebe. Ou nem entregou e ninguém veio tocar à vontade, depois tu ficas ali a olhar para não sei quantos produtos, sejam joias, seja whatever. Trabalhaste e não recebeste, não conseguiste fazer essa cobrança. E em eventos e serviços é mais fácil disso acontecer. Bens transacionáveis é mais fácil. Eu trabalho também com agenciamento de artistas, né, concertos e tal. E faz 2 meses que eu tô esperando receber um show, assim, tipo, eu ligo lá. É que as pessoas não acham que o seu trabalho tem menos valor do que o meu. Não, e assim, não tô falando de uma empresa privada, não, setor público, né, que contrata com uma coisa, um concerto de um artista e tal, e demora para pagar, não paga, e passa um mês, passa 2 meses,
E aí você tem que cobrar com, né? Não dá para você, porque é um cliente, não é? Mas é muito complicado. É muito complicado. E eu acho uma coisa, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu fiz umas campanhas políticas e alguém me perguntou, era o marqueteiro político, como diz meu marqueteiro. Na altura, quando eu cheguei, era um marqueteiro político, né? E ele perguntou, ô Juliana, quanto vale o teu trabalho, o teu dia de trabalho? E eu... Depois desse dia, e isso sei lá, são 20 anos aí, eu sei exatamente o quanto custa o meu dia e quanto custa o meu trabalho. Se você me perguntar, eu tenho que saber. Claro. Isso, dizer o preço do seu trabalho sem medo. Porque, tipo... Em caso de dúvidas, diz sempre 500 euros. Mas tem que dizer, porque na verdade a maturidade, pelo menos no meu caso, e eu também queria ouvir de vocês, você perde o medo de dizer, o meu trabalho, eu não sou igual ao millennial, eu não sou igual a ele, eu não sou igual a ti, nem a ti. Cada um aqui tem uma reunião de fatores e de experiências e de vivência, que o meu preço do trabalho é diferente do seu. E eu vou lançar... Sim. Quais são os elementos que vocês tomam em linha de conta quando estão a fazer o vosso preço? É porque eu já... Um amigo meu que também trabalha em regime freelancing, ele faz muito isto, que é, ele diz que o valor dele é a soma de todas as despesas que ele tem para se manter vivo. Só que o para se manter vivo é uma coisa, como senso comum, muito lata e abstrata. Não, é deprimente. Não, calma. Dito assim é deprimente. Mas atenção, porque ainda não terminou. Aquilo que ele inclui neste manter-se vivo, porque é tão vital para ele, são coisas muito simples como: eu preciso ter dinheiro para ir comer fora, eu preciso ter dinheiro para ir ver exposições, eu preciso ter dinheiro para viver, para ter uma boa frase em termos de marqueteiro era ele dizer: esse é o dinheiro que eu preciso para ser feliz. Ponto. Não, e outra, você é bom naquilo que você faz, porque você tem toda uma referência, não é? O que te formou para ser criativo. São os livros que você leu, as exposições que você foi, não só assim, a tua bagagem profissional. A vida que viveste, os países que visitaste, o que absorveste de tudo, e a forma tudo como que você viu. adquires informação e a reutilizas. Isso que é importante, é de que forma você passa o seu conhecimento. E essa questão da informação... Como é que você põe preço nisso? Há um outro podcast que... Aponta aí. Vou aqui apontar. Aponta aí um podcast que tens que fazer. Está gravado. Aponta aí um podcast que tens que fazer, que é o podcast sobre este lidar com a informação que nós temos agora, principalmente nos putos mais novos. Para onde é que isto caminha? Percebes? Porque isto é muito importante. O gerir informação tem sido, para mim, a questão mais fundamental a lidar com as pessoas, porque eu acho que as pessoas têm tanta informação. Eu só fiz uma lista de compras para que saibas. Têm tanta informação, não sabem lidar com elas, e isso tem sido a minha maior dificuldade, até a contratar pessoas. Eu já tento procurar nas pessoas que estou a entrevistar, já nem é para portfólio, esquece, já não olho. Olho para a faculdade onde estudaram, acho que é super importante. Porquê? Você nunca me contrataria. Não, adoro veterinária. Adoro veterinário. Adoro cavalos, eu vou contratar essa menina. Dos percursos errantes, não é? Sim, adoro a questão de como, por exemplo, alguém que tenha estudado teatro e venha de veterinário, eu acho interessantíssimo. Porque quer dizer que tem ali um interesse, tem aplicação para isso, eu consigo ver como é que isso é importante. Portanto, o mais importante é tentar encontrar pessoas que tenham diversificado a sua vida, que não sejam a direita. Aí eu gosto de computadores, desde que nasci só vejo computadores. Interessa-me pouco, porque há pouco mais do que... E pouca flexibilidade, tipo até emocional, né? Eu quando digo a faculdade, ou seja, o estilo de curso que tiraste para mim é importante. Sim, não necessariamente a instituição, não é? Estás a falar sim, não tanto a instituição, embora também tenha algum papel. Mas sensível. Sou sensível a isso. Ainda há pouco tempo tomámos uma decisão nesse sentido. Uma rapariga vem de uma instituição que eu respeito imenso, porque também lá estudei, e que eu disse, não fui eu que entrevistei, mas eles disseram, não é uma miúda daqui. E eu disse, pá, contrata. Sem ver, sem nada. E foi a melhor contratação de 2019. Tenho a certeza absoluta. Do ano passado, aliás. Ainda não está cá a tempo suficiente, mas eu tenho a certeza absoluta que foi. Mas isto para te dizer que o problema quando olho para essas pessoas é tentar perceber como é que elas estão a lidar com a informação. Não só o que receberam a vida toda, que é muita, e como é que elas gerem esta informação digital, o que é que isto lhes adiciona. Porque tu realmente não visitaste país nenhum,
mas pelo telefone já tiveste em todo lado. Sim. Dentro do teu telefone, com os cronistas enfiados lá naquele ecrã, já visitaste 500 Visitou, mil já comeu, já... E eu ainda não consegui perceber como é que isso é benéfico. Teve aqui há aqui um evoluir na cultura visual, ou seja, as pessoas agora têm uma noção melhor... Têm uma noção melhor de enquadramento, de fotografia, de estética, como um todo, sim. Tem uma noção estética, estão mais exigentes esteticamente do que eram há 15 anos atrás, e se sente-se. E é bom, é uma coisa boa. Mas também não passa muito aí, percebes? Para eles o enquadramento Insta enquadrado é igual a qualquer outro em formato mais tradicional, percebes? Por não ter a sensibilidade. O apreciar da fotografia já não faz muito sentido para eles porque nunca passaram pelo percurso. Mas se calhar ele não vai ter esse pensamento que eu tenho de experiência, de sensações, de cheiro. Mas eu já estou mais à frente. Eu já passei por essa coisa toda, já passei por esse e no medo da contratação já passei pelo mas estes gajos não valem nada porque não passaram o que eu passei. Já saltei isso e agora já estou muito mais à frente, que é o que é que eu tenho que estudar para conseguir acompanhar os gajos que vão estar à frente desta merda no futuro. Sim. Porque os gajos que vão estar à frente desta merda não têm a bagagem que eu tive, estão-se completamente a cagar para aquilo que tu sabes e que tu viveste e não sei o quê. Tu vais ter que adicionar isso sem ninguém ver. Ou seja, tu é que começas a ser o invisível. Tu agora tens aqui um trabalho extra que é começar a prever para onde é que isto vai, como é que vai e como é que esta gente que está a crescer, e eu não estou a dizer isto de uma forma depreciativa, isto é o Não, claro que não, o que está a acontecer é óbvio. Eu tenho filhos e estou atento. Estão a crescer de uma maneira completamente diferente da tua, em valores, em informação. O próprio cérebro está a trabalhar de maneira diferente, eu não estou a brincar. Os miúdos, ou seja, tu agora é mais importante como é que tu geres a informação. Várias coisas ao mesmo tempo também. Que vem de forma não... É uma estimulação diferente. Não, nós éramos estimulados nos 5 sentidos. Tu ias para Paris e viver Paris era tudo. Eu lembro-me do meu primeiro McDonald's, eu tipo... fucking amazing, em 82. E nem tinhas telemóvel para tirar foto. Eu não sei se é McDonald's, podia ser Abracadabra, podia ser whatever, eu só me lembrei do copo. Tipo, aquilo era disposable e a confusão que aquilo me fazia ao cérebrozinho. Tu com 10 anos, como é que... Mas isto é para dentro fora, nem pensar. Eu vou guardar isto para sempre. O Renault 4 dos meus pais, que éramos pobres, mas viajávamos imenso, o Renault 4 dos meus pais estava cheio de junk food, de plástico junk food. Para mim era impensável. Bem, quando deitaram aquilo fora eu quase que me suicidei. Mas viveres as coisas, e agora podem ser coisas diferentes, mas do mesmo estilo, mexia com todos os teus sentidos. E tu agora parece que vives demasiadamente com o olhar e muito menos com tudo o resto, e acho que isto... Eu tenho dificuldades em falar com... Isto está-se a tornar num podcast sobre millennials, bora mudar de assunto. Não é que eu já estou cheio de vontade de ir nessa direção. Não, mas são assuntos que me tocam imenso. E isto só para dizer que nas contratações também há muitos erros, pronto. Também não tenho medo nenhum de errar, por isso é que na empresa instituímos, porque nós contratamos pessoas que não vêm de cursos específicos, não há um curso para o que fazemos aqui. E então vêm muitos de arquitetura, vêm muitos de engenharia, vêm de coisas completamente diferentes. E eu quero isso, eu quero a diversidade. Lá está, porque também de repente há novos mercados, há novos negócios que não estavam preparados antes. Nada disto está preparado, nada disto está preparado. E que de repente as pessoas que podem cumprir essas funções são pessoas que vêm de áreas completamente diferentes daquilo a oferta de cursos que existem hoje, que existe hoje, né, de quando você sai da escola, assim, eu não sei, eu estudei em São Paulo, então era diferente, enfim, mas os nomes, mas quando você vai escolher um curso universitário, o que existia na época e o que existe hoje se tem desenho para videogame. Sim, mas não é credível. Por isso é que eu digo, eu dou um bocadinho de importância à instituição, porque há instituições que a mim inspiram-me zero confiança, porque inventam cursos do género, vamos fazer um curso de cenas para desenho internet. De avião. Internet, eu quero desenhar multimédia para internet. 2. E toma lá um curso. Eu acho que isso não é credível, porque o mais importante, e falando sobre o erro, para mim é a formação base. A formação base, aquilo que tu aprendeste na escola até ao 12º é o mais importante. E se possível depois na faculdade. Eu tive a sorte tive sorte porque eu tinha todas as dúvidas do mundo. Eu como a maior parte dos homens, menos as mulheres, sou um late bloomer, ou seja, eu tinha 18 anos e não fazia mais pequena ideia do que é que eu queria fazer. Eu também. Mas a mais tenue ideia. E os homens que tinham essa ideia, os homens tinham essa noção aos 18 anos, têm que se considerar com muita sorte. Não é normal.
Não é normal, pá. É normal haver dúvidas nessa altura. Eu tinha todas as dúvidas do mundo. Mas e aí, depois... Fui nessa direção, por sorte. Mas a tua formação base, aquilo que tu aprendes até essa idade, é aquilo que eu uso ainda hoje, todos os dias. E o erro, há a teoria do erro em matemática, a teoria do erro é super importante e eu uso-a de forma determinística, de forma a avaliar não a uso a fazer contas, não pego na caneta, vou fazer contas. Claro. Mas a aceder à ordem de grandeza, que é uma coisa que eu nunca mais me esqueço. No primeiro ano tive uma disciplina, agora não me estou a lembrar o nome, mas é daquelas disciplinas para te ajudarem a pensar, que eu acho que são essenciais. E nessa disciplina o professor, na primeira aula diz, a malta da engenharia tem toda a mania que somos todos génios, então diz, quem é que sabe fazer contas de cabeça? E tens que pensar que estás em 92. Quem é que sabe fazer contas de cabeça? E o malta todo ele diz, então vá, 586 vezes 321. E só, ele diz, está bem, boa, não sei o quê. Começava a dizer números. E a certa altura diz, pá, vocês são todos uns grandes idiotas. Hoje em dia, já ouviram falar de computadores. De calculadoras. Máquinas de calcular. Sabem para onde é que isto caminha tudo, não sabem? A computação não é para ser feita por vocês. O que vocês têm que ter realmente e têm que desenvolver é a capacidade de avaliar ordens de grandeza. Ou seja, quando eu tiro um valor para cima, e isto é válido para a contabilidade, quando alguém me diz, pá, temos aqui um buraco de 100 mil euros, é impossível. E eu tenho que estar seguro neste impossível, porque eu sei que o buraco é no máximo 10, 15, claro, 20, claro, nunca 100. Claro. Eles estão errados, percebes? E a mesma coisa para quase tudo. Olha, isto está a demorar X tempo, o computador está a demorar X tempo. Tem uma coisa errada que não pode. A produzir esta imagem, impossível. E tens de ter a certeza disso. Isso, mais uma cena para ir na lista. Noção das ordens de grandeza. Queres ser empreendedor, tu tens de ter noção de ordens de grandeza do teu negócio. Tens que saber decidir num minuto se aquilo está certo ou está errado. Mas não interessa saber. Não é tanto experiência, embora também ajude, mas é noção das coisas. Noção, feeling, tudo. Eu acho que depois, tudo. no fundo, começas a descascar e vai bater a bom senso. Mas Atenção. também é um jogo de cintura, não é? Que é uma coisa também importante para lidar com Mas noção das ordens de coisas. grandeza é tu não teres medo dos valores que as pessoas têm, medo dos valores, têm medo de quantificar, de avaliar e de dar números às coisas. Têm medo. É difícil, não é só porque tem Não é difícil, não é difícil. É difícil que as pessoas tentem a focar-se no número. O número não é importante. Aquela nuvem à volta do número, de proximidade, aquela tolerância que tu tens que dar às coisas, é que é importante. Tens que saber que numa proximidade daquele número está o uma resultado. margem de segurança para as coisas. Não, o resultado está ali, dentro desta margem, não interessa. O computador há de dizer exatamente qual é o número, mas isso não é importante. É muito menos importante o número, mas sim a zona onde ele se insere. Percebes? E essa margem que tu dás és tu que dás, essa tolerância ao teu erro. E a teu negócio, né? Claro, e ao teu negócio. claro, Voltamos claro. outra vez à teoria do erro. E isso é super importante. Essa visualização quase tridimensional ou numérica das coisas, para mim, é vital todos os dias. Eu acho. Sim, Até sim, avaliar coisas emocionais, erros emocionais, que são os mais difíceis de lidar, claro. Eu, quando estou a avançar para uma coisa que é Pode puramente corrigir emocional, até. e eu tenho dificuldades. Eu vou-vos dizer outra coisa, outra regra espetacular. Eu tive um grande problema que é tu cresceres e deves ter tido o mesmo. Trabalhas sozinha, não é? Não tens que prestar contas a ninguém. É um grande problema. É um grande problema, eu sei. Por isso é que existem os conselhos de administração das empresas. Eu demorei a perceber porque é que aqueles velhos todos nas mesas. Tu vês os filhos reuniam, não é? cheio de velhos e o caralho. Não, eu voto sim, eu voto não. Bem, se não for o conselho de administração, a gente só faz a merda. Sim. Porque a certa altura tem que tornas-te tomar conta disto. emocional em relação às coisas e por mais que isto custe. Agora, há erros emocionais que são mesmo para fazer. São necessários. Porque caracterizam a tua empresa e eu acho que isso também não se pode perder. Há erros emocionais que tu tens que fazer. Tens que investir naquela porcaria mesmo sabendo que vais perder dinheiro. Ou fazer aquele trabalho mesmo sabendo que não vai dar dinheiro. Porque aquilo vai-te catapultar emocionalmente, vai-te motivar, vai gerar outro tipo de resultados que são mais difíceis de quantificar. Yeah. Tudo é quantificável, se concordares comigo. Mas nem tudo deve ser quantificado ao ponto da decisão. A decisão, muitas vezes tens de ser tu a cagar num conselho de administração e dizeres não. Decretar a coisa Pá, vamos fazer isto vai dar asneira, mas vamos fazer. E bom... Eu acho que eu também trabalhava sozinha e agora no Cloakroom eu passei muito tempo sozinha, depois com a ajuda da minha irmã, mas a empresa, foi ano passado, eu tive 65 voluntários, foi muita gente, e para um trabalho que começou, não era brincadeira, porque eu não gosto de falar de brincadeira, mas eu não imaginava que pudesse crescer tanto, e o Paulo foi uma coisa bem dita agora,
que você tem que acreditar também no seu feeling e nas suas apostas pessoais. Primeiro que a empresa é sua, tem a sua cara. As pessoas olham para aquilo, vão ver teu rosto ali atrás, assim, vão ver o funcionário ali atrás do mês, tipo, quem está lá és tu. E tens que apostar emocionalmente para que os negócios vinguem, sem medo e sem, tipo, vamos lá, vamos que é isso. Desculpa. Não, mas é bom quantificares isso, ou seja, isso é exatamente isso. Mas é bom tentares quantificar. E a única pessoa que te obriga a quantificar, porque nós quando estamos a trabalhar muito tempo sozinhos, se ninguém nos questionar é mau. É bom seres questionada. E a melhor pessoa para te questionar é quem estiver de fora. O teu marido. Sim, é o caso, sim. Dizer-te, chegar a casa e dizer, pá, está bem, mas olha lá, vale a pena fazeres isso? Quer dizer, que sentido é que isso faz por isto? E tu tens de ter argumentos. Ele vai chegar a dizer assim, tá a ver o que o Paulo disse? Tá a ver quando ele ouvi? Mas é bom isso. Quem não tem isso tem um problema. Não, e eu acho que, voltando para o empreender, né, é uma construção, né, e é aquilo que às vezes algum job, alguma coisa que não vai te dar dinheiro, o retorno não é financeiro, mas é um super case, é uma coisa, não sei, vai te trazer uma outra... De repente entrar num outro mercado, trabalhar com outro tipo de... ter outra visão das coisas. Você experimentar uma outra coisa. Sim, claro. Não é? Os ganhos não são sempre monetarizados, financeiros. Não é? E às vezes eu falo assim, mas por que eu estou fazendo isso? Eu não vou ganhar nada com isso. Não, mas vou largar? Não vou largar. E quando você fala, não vou largar, é porque tá te dando alguma coisa. Sim, tá. Vais receber outra coisa. Exato, é outra coisa. E leva-nos outra vez àquilo que era bom evitar dizer, aqueles chavões a estrada do sucesso está pavimentada com insucessos, mas é verdade. Coach, né? Tem que ser coach. Mas é verdade, essa é a palavra proibida. Mas há aquela coisa do falho mais, falho melhor. Eu posso dizer que esse Porta dos Fundos foi de longe o que mais me fez rir até hoje. O do... eu não assisti ainda. Tens que ver, que isso é de morrer. Eu não assisti do coach. Já viste, não é? Eu devo ter visto, mas agora já não me lembro. É de morrer a rir. Um gajo chega a casa e os pais perguntam onde é que estiveste? E ele sempre a tentar esconder. E quando eles descobre que ele está tendo formação de coach. Dá-lhe com o cinto e tudo, está brutal. Porque já é brutal. E no Brasil realmente tornou-se uma epidemia. Para tudo, né? Tornou-se uma epidemia. Mas o facto é... Mas o facto é que tu deves cair, é a melhor forma de aprenderes, é teres alguns erros e caíres e levantares-te. Saberes como é que reages na adversidade é das coisas mais importantes. Saber como é que te levantas e o quão rápido e quão depressa estás outra vez a produzir. Eu tenho uma coisa engraçada que alguns anos de trabalho, quem trabalha com produção, e o Paulo sabe bem, é um estresse que parece que você vai desfalecer e volta, depois acordou, pronto, agora vamos resolver. E eu sempre... Não tenha acontecido há 2 horas atrás, não. Mas eu penso sempre que esse estresse, esse problema, eu já passei piores e vou passar piores no futuro. Então, assim, eu respiro e faço. Ok, vou gerir esta crise, esse estresse. Já aconteceu, se eu começar a contar as coisas ruins que já aconteceram e as porcarias todas, eu não seguia. Então, assim, vamos resolver, cabeça fria, e vamos em frente. Porque daqui a 2 semanas vai ter um parecido. É verdade. Ou pior, você vai, é um atraso de cliente, é um não pagamento que você faz um trabalho com maior dedicação, a pessoa não paga, ou é um funcionário ou é como nós tivemos um problema com um convidado que meia hora antes de gravar disse que não pode. Tipo, quantas e quantas coisas não acontecem na nossa vida? Não são erros, são falhas, é gestão de crise pessoal e profissional. Você tem que viver gerindo. Sim, são imprevistos e nós de facto temos que ir musculando também esta nossa forma de lidar com os imprevistos e com as falhas, porque de facto dá-nos também uma bagagem e esta coisa de pensarmos sempre que, ok, seja o que for, isto não é o desejável, mas isto vai ser possível. Sim. Mas posso dizer uma coisa que nos primeiros anos que tive a empresa, a certa altura começámos a perceber que a regra era o imprevisto. Isso justamente. Não pode ser, percebes? É uma coisa que agora gostava de tentar mudar e estamos a introduzir algumas ferramentas para tentar mudar isto, que é o imprevisto vai sempre acontecer e estamos em Portugal, portanto a terra dos imprevistos,
vai sempre acontecer. É imprevisível por natureza, portanto. Vai sempre acontecer, embora há mecanismos para os contornar. Agora, é tentar que isso não seja a regra, ou seja, que a regra seja termos as coisas com alguma. Sabendo, no entanto, que podem desviar em determinado momento. E depois saber, já ter uma bagagem para saber lidar quando vem o imprevisto, para a gente o encaixar em algum lado. Até porque se tiveres as coisas organizadas e conseguires montar um sistema funcional, é mais fácil encaixar os imprevistos, torna-se um Tetris muito mais previsível, muito mais fácil de lidar, do que simplesmente andares como nós andámos durante anos, e juggling. Mas faz parte da experiência, eu acho. O imprevisto, a inexperiência faz com que quase tudo seja imprevisto. E depois com a idade vem esta vontade penso eu, de organizar primeiro, não é? Porque infelizmente entramos numa área que também da produção, mas nós especificamente com o 3D e com a produção digital, muito antes do tempo, quer dizer, só agora é que se fala de produtoras criativas e produtoras digitais, quando isso existe no nosso nome há 12 ou 13 anos. E isso foi difícil de gerir, porque não havia regras, não havia referências, não havia, quer dizer, havia, e nós tentámos implementar coisas que já se fazia com os estúdios em Londres numa determinada área, embora nós fizéssemos a produção em muitas outras. Mas o erro sempre fez parte muito deste desenvolvimento, foi sempre testar tentativa e erro. Tentativa e erro. E há uma coisa que me aconteceu, em 2008, 2009, um cliente meu, um engenheiro da Motengil, neste caso da Tacar, se não me engano, não me lembro do nome dele, se ele um dia ver isto. Vamos mandar para eles. Eu preço kit e mandar para eles. Nós estávamos a tentar fazer um trabalho grande com ele e fui almoçar com ele e disse: vocês não vão fazer o trabalho. Não vou fazer o trabalho, grande merda. Eu vou passar isto, não sei o quê, mas eu acho que vocês não vão conseguir fazer isto. A pessoa que trouxe também não está bem direcionada, não sei o quê. Está tudo errado desde o início. Isto não está a acontecer, o vosso trabalho é espetacular, portanto eu quero falar contigo, a vossa apresentação é brutal, mas isto não vai acontecer como muitas outras que a gente fez e falhámos imenso, especialmente em Angola, com grandes apresentações, no momento errado e no sítio errado. E esta para a Motengil, ele pensou, bem, este puto até é bem intencionado e o puto é inteligente e fixe, deixa-me lá almoçar com ele. Então, o conselho que ele me diz disse-me duas coisas, dois grandes conselhos, que foi, almoça com a tua mulher todas as semanas e fala com ela sobre a empresa, por causa daquela questão que o Pedro vai achar piada. Boa, Pedro vai adorar isso, ele vai dizer. Portanto, no fundo o que ele quer dizer é, partilha durante o dia, não à noite, quando putos, família, não sei o quê, todos fartos uns dos outros, só queres ir para a cama e cagar em tudo. Partilha sobre a tua empresa, para teres uma opinião completamente fora da empresa. E perguntou-me como é que era, não sei o quê, o meu dia disse, estou lá, porque esta empresa cresce, como muitas outras, a partir de um ponto. Sim. E esse ponto és tu. Então tu, a certa altura, qual é o momento em que tu te armas em dono da empresa? E sais fora do teu lugar de trabalho, onde estás a fazer coisas e a empacotar coisas, não é? E a produzir trabalho ao computador e simplesmente tornas um administrador. Qual é esse momento? Como é que isso se dá? Isso não é um clique, não é de um dia para o outro. Agora sou dono. Não é? Agora vou vestir o blazer. Agora vou tirar o fato de macaco e vou vestir um blazer e agora sou dono desta merda toda. Não é? E quando fizeres isso, como me aconteceu a mim, tens um exercício de humildade brutal à tua espera. Mas que faz parte também, mais um erro. E ele diz-me, sai da tua empresa, sai para fora. Eu como? Eu não percebi, eu juro-te, ele disse-me esta merda, eu venho a perceber isto para aí 5 anos depois. Sai da tua empresa, vai para o café, vai trabalhar para o café. Eu pensei para mim, este gajo está completamente drogado. Tenho que ir trabalhar. Tenho que ir trabalhar, este puto está drogado. Este passou-se, este fumou qualquer coisa esquisita. Mas o que ele queria dizer é, sai fora, olha para a tua empresa de fora para dentro, para estar com os cornos enfiados no computador e no trabalho, e sai para fora e olha e vê o que é que está de errado, porque é a única forma. Sim. Percebes? E os dois são o mesmo conselho. O que ele me estava a dizer é, tu precisas de olhos de fora para dentro a olharem para a tua empresa e para o que estás a fazer. Precisas de um distanciamento, tens que distanciar dos problemas. E também tens E realmente é mais fácil, tu agora na gestão, mesmo quando tentas fazer micromanagement, é fácil. Tu chegas ali e vês 3, 4 pessoas de volta de um problema. E parece que tu e até às vezes é irritante para as pessoas, chegares ali e dizes, não, o problema está aqui, olha, já está resolvido. Sim. E eles vão ficar, filho da puta,
Sentes Tantas horas aqui de respeito. Não, é simplesmente que estás de fora. Isto não tem magia nenhuma, é simplesmente de fora é muito mais fácil. Há uma história muito curiosa, assim, na América, creio eu. Quando se não for, a gente diz sempre que é na América porque é possível. Sim, fica-te É bem. possível na Fica-te América. bem. Ou na Sim, China. exato. Agora fica bem dizer que é em Brooklyn. Vai. Brooklyn, ok. Não, mas isto não podia ser bem em Williamsburg, Brooklyn. é mais cool. Yeah. Em todo o caso, há um túnel, há um caminhão que está a tentar atravessar o túnel e descobre-se que o caminhão a certa altura não consegue passar e fica ali encravado. Vou-te chatear, mas era uma criança que vazou os pneus. Sim, isso é. Estragaste a minha punchline. Não, mas isso é, há N histórias assim, é verdade. Às vezes é preciso estar longe disso e toda a gente já a pensar como é que ia virar o caminhão de lado para Sim, passar. e ter um não sei olhar quê. completamente fresco e novo sobre as coisas, porque Exato. de facto é aí que se vai buscar a solução, porque tentar estar sempre a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, falámos disto no Mas podcast seres anterior. humilde para aceitares a opinião de uma criança, Sim, para mim essa é a sim, verdadeira lição. sim. Não é. Tu hoje em dia há outras histórias assim giras, como por não, exemplo agora o esta- gordo. Sabes não. a do gordo da NASA? Não, mas agora sei uma ótima. Então vá. Conta que a gente tem que terminar. Vai, chuta, Contem. chuta. Não, que parece que há uma rapariga de 14 anos que descobriu uma forma de contornar o ângulo morto dos carros e parece que é uma solução bastante simples. Tecnicamente eu não sei como é que funciona, mas sei que temos o carro e em vez de estarmos a olhar para o retrovisor, nesta zona onde termina o vidro e começa o retrovisor, aquilo faz o visionamento panorâmico. Portanto, não há ângulo morto. E aparentemente isto foi um adolescente, ou uma adolescente, não sei muito bem, que percebeu. Pensou nisso. Pois é o que eu te estou a dizer. Não sabia disso. E essa vou ter que saber como é que ela resolveu isso, que isso é interessante. Mas de qualquer maneira a do astronauta é a mesma coisa. Eu nem sei de onde é que esta história vem, porque eu sou assim, mas era um gordo. Era o gordo do canto. Era o gordo. Eu sou. Não que haja politicamente alguma coisa incorreto. errada com isso. Exatamente, eu sou politicamente incorreto sempre. Mas era o gordo do canto, foi assim que me contaram, é assim que eu vou contar. Era o gordo que estava no canto na NASA e ninguém sabia o que ele fazia. Todos os engenheiros e todos os doutores da NASA perguntavam, mas quem é aquele gajo? Isto naquela sala de operações, tu estás a ver os gajos a fazerem, os astronautas a fazerem as operações em órbita. E ninguém sabia quem ele era durante tanto tempo, até que um dia houve um grande acidente parecido com aquele do Interstellar ou de outro desses filmes, em que o astronauta tem um problema qualquer, cai, anda ali às cambalhotas, não sei o quê, volta-se a agarrar, mas tem um problema grave que é ele está a perder pressão no fato e aparentemente há um furo no fato. Então começam umas cenas muito malucas e não sei o quê, e o gordo lá de trás só diz, cospe. Mas o quê? Cospe! Ninguém liga nenhuma ao gordo, a certa altura o gordo levanta-se, vai ao microfone e para falar com o astronauta diz, cospe! E o astronauta, as pessoas que estão a gerir o astronauta dizem, faz o que ele diz, cospe. O gajo cuspiu, o cuspe vai, obviamente, Foi para o foi para o buraquinho. buraco, assim que chega ao buraco congelou, tapou e acabou. Está resolvido, já sabem para que é que o gordo Todos serve. nós precisamos de um Já toda a gente precisa do gordo no canto. Você já sabe o que fazer quando estiver no espaço e furar o sofá. Exatamente, ficas a saber que é aquilo. Mas bom, as lições aqui para mim são muito mais acerca do sabermos ouvir. Tu repara, há aqui duas coisas importantes, ok, podes dizer, não há pessoas que apesar de serem gordinhos podem ser, não é nada disso. Não interessa ser curtinho, Não interessa isso, não é acerca de vocês, seus inúteis, ou da vossa identidade, ninguém quer saber se és uma pedra Guardem os vossos hoje, problemas és mulher para amanhã vocês. e homem a seguir, estou-me a cagar para isso. O importante é sabermos ouvir, percebes? E não... ter essa não disponibilidade, teres essa essa abertura. disponibilidade, essa abertura, essa humildade para ouvir qualquer pessoa. Seja uma criança, seja o gordo do canto, seja whatever. Porque se tu reparares, ninguém pensa nisto. Mesmo ouvindo essas histórias, estamos super focados no gênio que teve a ideia da solução. Sim, mas E não dá para ser no assim. comportamento errático de toda a gente que não ouviu o gajo que queria dar a solução. Eu Percebes? Isso é que é para mim a verdadeira lição dessas coisas. É estar disponível porque a solução está às vezes em pequenas coisas. Não, Sim, e porque- às vezes não está no mais evidente, né? Naquilo que seria a pessoa que diria E porquê, fazer. e porquê o teu marido, o teu namorado, o teu marido, a tua mulher? Porque é normalmente a pessoa que tu não ouves. As pessoas muito próximas, quando te vêm dizer, quando o Pedro lhe vai dizer, olha lá, mas isso dá dinheiro, não pensas nisto, tu não sabes, tu não sei o quê, bem, é logo uma guerra. Porquê? Claro, Porque tu emocionalmente não estás preparada para ouvir críticas, principalmente de pessoas perto de ti, e estás à vontade para seres expansivo, Sim, para reagires para mal. reagires, claro. Enquanto tu reages arrogante para uma pessoa que não seja próxima, tens que
Metes aquela máscarazinha, não é? Vidro Claro. e dizes, mas está. Eu consigo. Tu é que sabes. Fuck you. Mas é isso, não é fácil. E mais uma vez veio o bom senso, porque a questão de seres arrogante ou não seres arrogante também é difícil de gerir. Porque eu defendo que a pessoa deve ser arrogante, porque ser arrogante... há contextos em que é necessário. Eu acho que deves ser, porque se fores arrogante, estás-te a meter, mas há que saber ser arrogante, podes ser arrogante de forma elegante, não precisas ser um idiota. Sim, claro. Podes ser arrogante, porque quando és arrogante metes-te num problema, que é, pões-te nessa posição. É um então tens que posicionamento, resolver. não é? Como... É um posicionamento, tu tens que entregar, tens que resolver, tens que fazer, percebes? E eu que costumo dizer muito a estes gajos, ouçam, dá trabalho ser arrogante, vocês não podem simplesmente chegar aqui e eu faço uma pergunta. Mas tens de cumprir, não é? Eu é que Vai ter sei. que rezar. Porque os putos têm muito agora esta mania. Eu é que sei, porque isto só conversa. E eu depois digo-lhes, ser arrogante é fixe, eu gosto, até aprecio isso em ti, estranhamente. Mas olha que dá muito mais trabalho do que tu pensas. Claro que dá. Ser arrogante dá muito trabalho. Tem que cumprir, tem que ter Agora, poder, Queres ser ter arrogante, resolve essa argumentação, né? merda, Claro. resolve essa argumentaçãozinha de merda toda que tens Claro aí. que sim, claro. Percebes? Portanto, estou a falar bem. Olha, mas assim, a gente tem que terminar, daqui a pouco vamos estar Bora. 10 horas de podcast. Eu avisei. Já surgiram mais uns 3, né? Já Sim, surgiram pelo três menos, temas pelo aqui, menos, mas pelo olha, menos. assim, eu acho, primeiro, muito obrigada. E Principalmente por ter sido tudo tão em cima da hora, Sim, os convidados assim, errados. tão imprevisto, exatamente. Tem mais mérito ainda por isso. Sim, do género, olha, agora tens que falar aqui. não, mas eu acho que correu lindamente e que vamos tirar, obviamente, lições, não é lições de como ser empreendedor. Não, mas, aliás, né, vamos escrever um livro e capitalizar isto. Temos imensas dicas. O Paulo 10 dá aqui. mandamentos do Então, empreendedorismo. exatamente, tu escreves um livro. O Nil Moisés. Yeah. Não, e repara que tu vais assinar uma daquelas autorizações de direitos de imagem e tudo mais, e portanto nós vamos capitalizar isto tudo só para nós. Claro, que é como se quer. Não Claro, é? obviamente. Seja Estamos tudo a ter, vosso. isto é um negócio, caramba. Exatamente. Olha, mas muito obrigada, foi ótima conversa. Eu acho que, como eu falei, dava para uns 10 podcasts, cada um sobre filhos, crianças, internet, millennials e enfim. Mas aqui falamos de medo e de como gerir o medo e de como ultrapassá-lo nos negócios e na vida, que somos gestores da nossa vida, né? Sim, Tipo, como ultrapassá-lo é não pensar nele. É a melhor maneira de o gerir, verdade. não pensares nisso. Tens aquele primeiro impacto e não pensares. Porque eu acho que se é para dar, no fundo, acabando aqui com as histórias de vida, mas se é para dar conselhos a isso, não podes estar a pensar no medo. O medo não é uma coisa para pensar, é uma coisa para sentir e para resolver. Sim. E para te dar adrenalina, para te dar uma série de porcarias que as tuas glândulas injetam no corpo, tu lá dás de saber disso, para te injetar cenas no corpo para te ajudarem a ultrapassar dificuldades. Claro. E não para serem Não pode para ser te dominar. paralisante, né? Ele não pode ser uma coisa de que todo. te Mesmo que mobiliza. seja momentaneamente, é para ultrapassar e para seguir Não, em e frente. é aquela não coisa ficar a muito pensar. becatiana, que é erra mais, erra melhor, força. Sim, sim, sim. É mais por aí. É aquela história, pode dar errado, mas pode dar certo, né? Sim, claro. Então você só vai saber. Toda a gente a ver o filme Tomara que dê certo. Tomara que Ninguém dê sabe certo. o que a gente Tomara que dê sabe. certo. Eu tenho a certeza que isso é um filme a seguir. Vamos ver no Eu Google. acho que eu vou simplesmente dizer ao Rico para cortar isto. Não, mas primeiro, vamos o Paulo não continuar. tem redes sociais, mas se quiser encontrar a Camila... Camila, qual delas? Essa aqui é Não, é Não, a assim, veterinária não, tá não, fora a veterinária de já se serviço. aposentou. Pode me achar. Bom, eu tenho uma agência que se chama Nerometá. Tá no Instagram, tá no Facebook. Tenho a minha página de joalheira, não é? Que é uma segunda coisa, que é Cami Carnicelli. E é isso, pode me achar. Não, eu por acaso também estou nas redes sociais, eu estou no Google, vais ao Google Maps, Rua de São Julião 136 e vês aqui saber coisas sobre mim. Pronto, e tomar um café. E tomar um café. E já que tu funcionas com esta Exato. coisa da partilha, mouth to mouth, já está aqui, nós estamos aqui na partilha, vão chegar imensos clientes depois desta Exatamente. conversa, certamente. Exatamente. Não é? Vir, dá trabalho, dá mais trabalho do que ir ao telefone. Vou ouvir o que é que este gajo anda a fazer. Mas vais ver. Pronto, então venham ter connosco também às redes sociais, falar sobre isto, dizer ao Paulo que ele estava errado em tudo aquilo que te disse, Ah, sim. fazer umas encomendas Sim, à sim, Camila, sim. tudo mais alguma coisa. A nossa página é Absurdo Podcast Mais e nada. mais nada. Estamos por Absurdo é um aí. bom nome. Até Absurdo. semana que vem. Isso. Muito obrigada. Obrigada. Bem, beijinhos a todos. Bora. Você ligou para o atendedor de chamadas ou a minha secretária eletrônica. Eles são a mesma pessoa.
Após o sinal, deixe seu recado que eu ligo assim que possível ou quando o fuso horário permitir. Obrigada. Ju, já não sei mais o que é de fazer. O Baldessari morreu, a Austrália continua a arder, o Trump continua a ser o Trump e eu já não consigo ver mais notícias. Não consigo mesmo. Só quero ficar parada, quietinha e respirar fundo. Sabes, um bocado como fazemos quando estamos a gravar lá na Illusive. A verdade é que aquilo fica mesmo no meio da baixa, mas é inacreditável como se consegue estar bem lá dentro. E depois há imensas coisas giras e criativas a acontecer, como sabemos. Mas bom, acho que é isso que eu vou fazer. Da próxima vez que gravarmos lá, vou-me barricar. Lamento, tem que ser. Há coisas que têm que ser. E se não quiserem, tirem-me, à força. É isto. Beijinhos.